Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, eu, em nome do PSB, eu queria, não era isso só que eu vou falar, mas lamentar muito a violência que foi feita junto àquela entidade Teatro Vento Forte e a Casa de Capoeira Angola, Cruzeiro do Sul. Realmente não tem cabimento o que foi feito, me associo aos outros vereadores que falaram sobre isso. Lamentável, alguma coisa tem que ser feita. Eu queria dizer umas coisas mais gerais. Primeiro que essa questão da política nacional, existem muitas conversas, existe uma coisa que me surpreende, né? Porque você veja, com essas estripolias que o governo Trump fez, as declarações que ele faz, etc., no Brasil foi o lugar onde o dólar subiu menos. O real, viu, vereadora, foi do mundo inteiro, foi a moeda que menos caiu. Veja só a situação que ele causou no mundo inteiro. Então isso é muito importante a gente saber. Agora, existe assim no Brasil uma desculpa, sempre uma procura de uma desculpa para as pessoas que estão donas do capital, que é alguma desculpa para dizer que precisa aumentar a taxa Selic. Quando aumenta a taxa Selic, não sei se vocês sabem, cada um ponto percentual que aumenta a taxa Selic, nós pagamos, os nossos impostos pagam 70 bilhões para o sistema financeiro, 70 bilhões. Se aumenta 2 pontos percentuais, são 140 bilhões que saem da economia e vão para o sistema financeiro. Então eu queria dizer algumas coisas que estão acontecendo, que já falei que o real foi a moeda que menos desvalorizou no mundo. O desemprego hoje atinge a menor taxa da série histórica. Nunca o Brasil teve uma taxa tão pequena de desemprego, é pleno emprego. A meta fiscal foi cumprida. O dólar baixou por 8 dias seguidos. A bolsa subiu 3%. A indústria brasileira, não sei se vocês sabem, ela cresceu o dobro da média mundial. O comércio bateu o recorde das exportações. Com os lucros dos bancos foi recorde. Agora, o que é mais estranho, que essa pesquisa que foi feita sobre a avaliação do governo federal, não estou aqui defendendo, mas é estranho, porque uma semana antes, a pesquisa mostrou que o atual presidente ganharia a eleição em qualquer cenário, no primeiro e no segundo turno. Uma semana depois vem dizer, olha, a avaliação é de 24% só. Isso é uma coisa meio surpreendente. E o Brasil cresceu mais do que a imensa maioria dos países no mundo. Isso que nós temos que entender. Apesar de toda essa sangria que a taxa Selic faz. Ou seja, na hora que tira o dinheiro dos nossos impostos, o dinheiro para o investimento diminui. Mas existe uma pressão enorme para que se corte gastos. A minha preocupação, que eu quero falar isso aqui quando eu tiver os 15 minutos, um pouquinho com mais calma, o que está por trás disso? Como é que nós temos a menor taxa de desemprego, tudo que está acontecendo e essa avaliação tão pequena e todo mundo metendo pau, metendo pau, metendo pau? Tem alguma coisa estranha. A imprensa também, a mídia, né, toda ela favorável aos interesses dos maiores, dos grandes, que me surpreende, vereador Senival, me surpreende. Eu acho que por trás tem uma coisa, o corte de gastos que eles realmente querem não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos em ter 14% de taxa Selic. Eles querem tomar o dinheiro público da educação, eles querem tirar o dinheiro público do SUS, ou seja, os direitos sociais conquistados há tantos anos, é aí que eles querem enfiar a mão. É nesse dinheiro, nessa ideia de que o poder público tem obrigação social, é exatamente isso que é a questão central. O vereador Bezerra falou sobre a questão da assistência social. É justamente os direitos sociais que eu acho, que eu estou entendendo, eu vou conversar isso quando tiver 15 minutos, que não vai dar tempo agora, é aí que eles estão pressionando tanto esse governo, que eu não estou aqui defendendo o governo, mas estou dizendo, é inacreditável o que acontece. Pleno emprego, todo mundo empregado, aí todo mundo dizendo que caindo a avaliação. Por quê? A pressão para que corte os dinheiros sociais, vereador Riva. Um desmonte do SUS, a educação pública, tá certo? Todos os direitos sociais, é isso que está por trás dessa pressão que existe
em cima do governo. Então, essa questão nós temos que entender. Não se trata de coisinha daqui, gritaria daqui. É essas questões que estão por trás. É sempre bom a gente entender o que está por trás das coisas. Uma vez eu falei sobre isso, sobre política. Política e ciência são duas coisas surpreendentes e misteriosas. Sempre tem alguma coisa por trás que a gente precisa descobrir o que é. Muito obrigado.